Oferecimento Sesc. Microfones liberados, câmeras também já abertas e gravador funcionando para a gente seguir a temática da Semana Farroupilha aqui no GJR. Hoje recebemos o Márcio Cavalli, advogado, escritor, historiador, pesquisador, professor, ator e muito mais coisas, né? Até ator, Márcio. Até ator, o homem. Sim, eu tenho um filme que eu participo. Mas olha, isso eu não sabia. Sobre a história dos Serranos. Foi gravado aqui em Canela. Foram gravadas algumas tomadas aqui em Canela. E segue o baile. É um filme que tem no YouTube. É um curta-metragem e eu faço o pai do Edson Dutra e do Olha Toco, só. quando eles estavam começando ali na música, adolescentes, criança ainda. Então eu participei dessa produção. Foi a Dart que capitaneou ali essa não sabia produção dessa. toda. Sabia que tu participasse. Inclusive, como eu, além de advogado, eu também sou professor aqui na Escola Danton, alguns poucos períodos. E a gente passou os filmes para os alunos, daí eles falavam assim: Sor, é tu, Sor? Digo, não sou eu. Não, ô Sor, é tu sim. Digo, não, só um cara parecido comigo, né? A gente brincava assim, tudo. Muito talentoso, nosso E o Márcio amigo também Márcio faz parte do Cavalli. memorial, né? Também. Memorial. E desde ontem agora presidindo o Conselho de Defesa dos Direitos do Consumidor, o Conselho Municipal. Olha que legal. Que é ligado ao PROCON. Então, na época da prefeitura, atuei junto com o PROCON como assessor jurídico e agora, então, representando a OAB da região, da subseção Gramado Canela. Então, a gente foi escolhido para capitanear o conselho. Isso é bom também a gente ter essa uma outra pauta relevante que a gente em breve tem que trazer aqui para nossa... Na verdade, eu tenho uma vida comunitária de 30 anos. Com 16 anos eu já atuava numa vida comunitária, assim. Então, 30 anos, praticamente. Legal. E enquanto pesquisador, né, o Márcio Cavalli foi a fundo nos meandros da nossa Revolução Farroupilha e ele tem uma visão bem interessante, né, Cabelo, que não é muito contada nos livros de história, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Márcio, sobre a tua visão. Conta um pouquinho pra nós como é que foi, qual a tua percepção enquanto tu fizeste as tuas pesquisas e tudo mais, né? Que a gente tem a história que é sempre contada, né? Sempre romanceada, mas tem outras nuances, né? Na verdade, tu disse bem a palavra, romanceada. A gente tem ali da questão da... Vou começar pela Revolução Federalista. A gente está num período de 1893 a 1895, quando Júlio de Castilhos, em nome dos republicanos, aliado do presidente Floriano Peixoto, então defende a República recém-instaurada. Tá? Nós estamos falando ali de 15 de novembro de 1889, poucos anos depois começa a Revolução Federalista. E depois vem nessa peleia com a turma do Gaspar Silveira Martins, que queria que o Brasil implantasse o parlamentarismo e que as províncias tivessem maior autonomia. Então, ali naquela época, começa com daí, claro, a turma do Júlio de Castilhos ganhou a Revolução de 1893 a 1895 e foi, então, de fato... garantida a República. E ali começou então uma idealização da figura do gaúcho, romanceada, que daí pega lá da época da Revolução Farroupilha, quando houve a criação da República Rio-Grandense, dentro do Império e tal. Então se construiu todo o mito do gaúcho em volta disso, e isso se conectou com toda essa questão dos usos e costumes de antigamente. Aí nós temos ali no início do Estado Novo, da Era Vargas, ali meados da década de 30. Então isso se fortalece, porque de fato, até 1935, quando inventaram de celebrar o centenário da Revolução Farroupilha, quase ninguém falava mais de Revolução Farroupilha. Mas se incorporou esse mito, esse heroísmo do gaúcho. E em 47, quando Paixão Cortes e o chamado Grupo dos Oito, o Paixão Cortes inicia
esse culto aos aspectos de antigamente, no Colégio Júlio de Castilhos, eles trazem essa tônica de Revolução Farroupilha junto. Só que o que a gente percebe ao longo do tempo? A questão cultural ancestral, ela é muito mais relevante para o gaúcho, para a celebração da nossa cultura, do que de uma guerra. A começar porque os fatos da Revolução Farroupilha começaram a ser revistos de um tempo para cá. E quando a gente fala de revisão de fatos, a gente está falando de historiadores que analisaram cerca de 15 mil documentos constantes daquele período e que dizem, por exemplo, que a Batalha de Porongos, que foi a última, de 14 de novembro de 1844, foi uma farsa, arquitetada pelo então Barão de Caxias, o Duque de Caxias depois, e o Davi Canabarro. Em resumo, o que eles queriam? Vamos acabar com esse conflito. Ok. O que a gente vai fazer com esses negros aí que a gente prometeu a liberdade? Não, vocês fazem o seguinte, vocês botem eles na linha de frente. A gente vai matar o máximo que possível. Depois, os que sobrarem não vão ter força para opor resistência. Pô, e agora? E foi o que aconteceu. E sacrificaram eles, no caso. Exatamente. E eram os lanceiros de 35, que eram os escudos, na verdade, que entraram na Revolução. Que a Revolução Farroupilha era uma briga de meia dúzia de estancieiros preocupada com o próprio bolso. Essa é a verdade. As causas eram justas. Só que com o tempo, elas passaram a não ser justas. Eles se chamavam de abolicionistas. Só que o Bento Gonçalves deixou de herança 53 escravos em testamento, de tão abolicionista que era. Então, esses fatos começaram a ser revisados. E o problema, e aí é que vem o meio termo, quem revisa esses fatos e percebe que a Revolução Farroupilha não tem nada de mito heróico, começa a dizer que a tradição gaúcha é uma invenção. Eu já penso diferente, não é uma invenção. É algo que se sustenta sem o mito. Porque nós estamos falando de ancestralidade. Quando Paixão Cortes, Barbosa Lessa começam a pesquisar a partir de 48 os usos e costumes e aspectos de antigamente, eles iam a todas as localidades diversas assim do estado, levavam um gravador, eles pagavam passagem para esse gravador. Então eles iam lá perguntar, o senhor conhece o tal do fulano? Eu conheço. Eles iam lá num rincão, num distrito, perguntar, o senhor, verdade que o senhor toca uma música chamada Pezinho? Ah, toco. Quem é que ele ensinou? Ah, isso meu avô tocava, meu bisavô tocava. Gravavam, pegavam a letra, chegavam e no final, e durante a semana, eles selecionavam aquele material. Foi assim que eles resgataram danças, usos, costumes, aspectos de antigamente. E aí surge a tradição. Tradição é um culto aos aspectos de antigamente. Eu recorto o passado e trago para o presente, que é diferente de folclore. Folclore é uma tradição que passa de geração em geração, aliás, aspectos que passam de geração em geração de maneira oral. E aí a gente tem lendas, a gente tem receitas, a gente tem frases. Mais curto que coice de porco, mais perdido que cego em tiroteio, isso é folclore. O pudim que tu aprendeu com a tua avó a fazer é folclore. Quer dizer, existe a diferença entre folclore e tradição, mas a tradição também abraça o folclore. E o folclore, por exemplo, nosso folclore não é tão rico como o nordestino, por exemplo. Sim. Então, mas é rico. Então, esses usos, aspectos de antigamente, é que na nossa visão devem ser devidamente celebrados, não ligados a uma guerra. Por exemplo, deixa eu só pegar não quero te interromper, mas ao mesmo tempo eu preciso voltar pro folclore. Quando tu fala em folclore, por exemplo, algumas das histórias contadas sobre a Revolução Farroupilha, elas podem ser consideradas como folclóricas? Olha, do ponto de... eu já não digo nesse sentido, porque a gente fala que folclore é uma transmissão oral. O que se conta a partir da Revolução Farroupilha
É o que lá no início do século XX começou a ser colocado em livros. E todo mundo sabe que a história, ela era contada por quem tinha o poder na sociedade. Então nós vamos contar desta maneira. Sim. E isso foi Narrativas. alavancado. Vou dizer uma coisa para vocês. Em 2012, o Paixão Cortes esteve aqui em Canela, foi no dia 22 de agosto, dia do folclore. Ele deu um curso, uma palestra para professores no Teatrão. Eu fiz a última entrevista, estava em Nova Época, recém começando na terceira fase. Eu fiz uma entrevista com o Paixão Cortes e foi a última entrevista dele em toda a região. Depois ele morreria uns anos depois. E uma hora terminei a entrevista sobre folclore e perguntei para ele: escuta, Paixão, eu tinha conhecido ele em 2009 no encontro de gaiteiros que teve no CTG, que eu coordenei o evento pelo CTG e tinha um coordenador pela Associação de Gaiteiros. E eu disse: Paixão, vem cá, esse negócio de Revolução Farroupilha, né? Qualquer professor de história de esquina sabe que esse mito não é verdade. Por que se sustenta isso e tal? E ele disse: olha, eu também sei disso. Mas tu vê, já pegam no meu pé por causa na questão do tradicionalismo organizado. Tu imagina se eu fosse afirmar esse tipo de coisa, que nós não precisamos de Revolução Farroupilha. Daí eu sou execrado. Eu não gravei isso, que pena. Mas eu também não ia comprometer o Paixão. Claro. Então, para ter uma ideia, das 6 edições da Semana Farroupilha que eu coordenei do município, a primeira coisa, eu pensei assim: vamos levar o evento para um local de acesso para todos. Levamos para o centro, 2017. Naquele ano, o MTG veio com um tema chamado Farroupilhas Heróis Idealistas. Era alguma coisa assim. E eu disse que eu não ia usar esse tema, porque não é verdade. Paixão Cortes completando 90 anos, nós fizemos o tema 90 anos de paixão pelo Rio Grande. Comprei briga já com alguns. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não posso trazer crianças para um evento com boia campeira, com oficina de tudo quanto é coisa, até de encilha de cavalo, e perpetuar esses mitos. Como professor, eu não posso fazer isso. Eu entendo assim. Mas é aquela coisa, a gente tem que ver, a gente tem que entender que a gente não precisa perpetuar mito para sustentar a cultura gaúcha. Ela se sustenta pela ancestralidade. Porque Paixão Cortes e Barbosa Lessa, quando fizeram o resgate de usos e costumes, eles não falavam em guerra. Aquilo era uma tendência que acompanhava dos livros e daquilo que era ensinado. Mas eles ambos sabiam muito bem anos depois que não tinha nada a ver. Claro que só não entravam nessa seara para não causar polêmica e debates e tal. E existe, eu tenho até uma tese, que esse negócio de alavancar valores da Revolução Farroupilha, não havia valores muito, porque tanto os farroupilhas quanto o outro lado, eles estupraram, eles saquearam, eles mataram. E aí também tu fala, já houve até uma rememoração aí por parte do movimento tradicionalista da Revolução Federalista, a Revolução da Degola, a guerra da Degola. Quer dizer, era uma humilhação, porque como custava muito tu usar munição na Revolução Federalista, então tu degolava os inimigos, de orelha a orelha. Isso era a maior humilhação, era uma humilhação suprema pro derrotado. Então, quer dizer, tu celebra, tu rememora esse tipo de coisa? Então, para mim, isso é descabido. Mas, é como eu disse, é como eu sustento. A gente celebra a cultura sem cultuar a guerra. Isso foi um título meu de um editorial no Zero Hora em 2012, que eu fiz esse texto. E, de certa forma, também causou polêmica, porque eu recebi e-mails na época de pessoas de Porto Alegre e tal, alguns e-mails criticando, outros elogiando pela visão, só que diferentemente daqueles que revisam os fatos da Revolução Farroupilha, tentando
desconstruir a tradição, dizendo que é uma coisa inventada. Não, o que eu quero é justamente dissociar o mito da ancestralidade dos costumes. E é isso que a gente passa. Nas 6 edições da Semana Farroupilha que eu coordenei, eu jamais evidenciei os tais heróis farroupilhas. Nunca. Eu simplesmente evidenciei as heranças rurais do campo. Na boia, na encilha, na história. Eu não tenho nada contra com quem pensa diferente e sustenta o mito. A gente tem que respeitar a opinião diferente. Mas, no nosso aspecto, a gente trabalha sim a cultura herdada do campo. Dos avós, dos bisavós. E eu tenho uma tese de que o reforço desses valores tradicionalistas de guerra, de nós, entre eles, por exemplo, isso faz, e isso é constatado. Muitos se acham melhores do que outros povos no Brasil. Por esse pensamento de revanchismo, de revolução, de querer se separar e aquela coisa, que nós somos melhores do que os outros. Eu já presenciei esses fatos. Tu não é melhor do que o baiano, que o cearense, porque tu é gaúcho. Nós somos frutos de uma brasilidade que tem as suas diferenças regionais, mas cada povo é especial nas suas maneiras. Então nós temos que respeitar. Olha, por exemplo, aqui em Canela, quantas pessoas que vêm de outros estados morar aqui e de outros países. Então nós temos que pensar na acolhida dessas pessoas. Não pegar e subjugar e discriminar e se achar melhor do que eu. Eu estou dizendo porque eu já presenciei isso. E inclusive usando essa época de Revolução Farroupilha. Como se isso desse o direito da pessoa se achar melhor do que as outras, que não são daqui. Então, esse mito, outro equívoco da Revolução Farroupilha, o estereótipo do gaúcho. A gente tem uma visão do gaúcho da campanha. Aquele moreno, meio índio, com o cabelo comprido. Mas e o gaúcho aqui da Serra? O gaúcho foi formado por várias etnias. O índio, o negro, o português, o espanhol e aqui na Serra, sobretudo, por italianos e alemães. O nosso gaúcho é colono. O nosso gaúcho não é o centauro dos Pampas. O nosso gaúcho não tomou chimarrão com bomba de bambu. Então, a Serra Gaúcha é a última das regiões a formar o seu elemento gauchesco. E mais miscigenado possível, né? Exato. Então, nós temos outros costumes. Por exemplo, o italiano, que foi a última das etnias que chegou aqui em 1875, ele popularizou o uso da bombacha. E ele também introduziu a gaita no cancioneiro gauchesco. Os alemães têm toda uma contribuição de danças, como o shot, como a polka, como a marcha, que entram também, e além de costumes e culturas. Folclore, por exemplo. Quando tu tem um pano de prato pintado na tampa do fogão da tua casa, isso é um costume alemão que foi trazido. Então, há um compartilhamento de culturas. E tem um clipe no YouTube do grupo serrano chamado O Milho e a Família. É a primeira vez que eu vejo uma música exaltando esse gaúcho colono. Inclusive, até um tempo atrás eu escrevi para o Jornal de Gramado uma coluna que era mais ou menos assim o título: O Gaúcho, a Colônia e as Nossas Festas. Porque nós vemos o quê? Vamos celebrar as etnias portuguesa, alemã e italiana. Mas o repertório é música gaúcha. Sim. Tá, mas então por que não se fazer uma educação? Não há essa separação direta de colonos alemães e italianos do gaúcho. Isso é compartilhado, principalmente aqui em Canela. Gramado nós temos as linhas mais divididas entre alemães e italianos. Canela não. Mas nós temos esse acréscimo de costumes do gaúcho que se mesclam com italianos e alemães.
Então a gente tem que entender que o gaúcho também faz parte das celebrações coloniais. Não que tu vá transformar a festa colonial em Canela e a festa da colônia de Gramado numa Semana Farroupilha. Mas a gente precisa entender melhor como é que o gaúcho daqui se constituiu. Ele não é só o gaúcho das lidas campeiras, aqui em Canela, ele traz uma herança dos campos de cima da serra, da encosta, mas ele traz também o italiano e o alemão da lavoura. Ele usa chapéu de palha. Ele trabalha na lavoura. Então é isso que nós precisamos compreender, que o gaúcho é diferente conforme as regiões do estado. E que essa manutenção de características e de costumes é que deve nortear. Quando eu digo para as crianças, assim, para os adolescentes, professor, mas então a gente comemora a Revolução Farroupilha o 20 de setembro, mas então tinha que mudar a data. Bom, não vamos entrar nessa seara, mas a gente pode ressignificar a data, no sentido de celebrar a cultura, remontar a esses costumes ancestrais que a gente cultua, e não celebrar uma guerra, que, claro, teve a sua importância na história do Estado, mas não pode ser tratada da forma mitológica como é. Essa é a minha opinião. Só que tratar a guerra do jeito que ela foi não significa, como muitos historiadores têm essa visão, de que então acabou a tradição porque foi uma coisa inventada. Não, foi uma invenção. Nem 8 nem 80. 8h23, o bate-papo tá muito legal, né? Uma verdadeira eu aula. Só prestando atenção, né? O professor dando aula aqui A pra visão gente, do né? homem, ela vai longe, né, tia? Muito legal. Sabe quem tá nos mandando um abraço aqui, Márcio? A Marianita, diz que tá com saudade de tomar um mate com nós. Sim. Querida Marianita, tá nos colega ouvindo. nossa, né? Nossa colega do Sídica ali, de tempos de prefeitura, tia. E com esse abraço da Marianita, infelizmente Gino a gente tem Bazante que... mandou um abraço, Márcio. Obrigado, Olha só, obrigado. Gino Bazante. Felipe Oliveira também estava na audiência aqui, mandando um abraço também. A galera toda aula, aprendendo, é verdadeira aula. Vou ter que trazer. Hoje tem que fazer 2 blocos, não Tem adianta, que vir né? mais vezes e nos A brindar gente com... vai falando e falando. Eu quase não deixei vocês Mas falarem. é que quem tem a propriedade pra falar esse tipo de coisa é tu, não é a só gente. ouviu né? e com muita atenção aqui, né? Os vieses trazidos pelo Márcio Carvalho. Muito legal, né? Uma verdadeira aula, mas infelizmente a gente tem que ir já encerrando. Obrigado, Márcio, pela contribuição brilhante na nossa semana temática e semana farroupilha. Então, só finalizando, significa, não é pra dizer que não existiu, mas são histórias contadas de outras formas. né, Márcio? Existiu, mas é aquele título do meu texto na 0 Hora: celebrar a cultura sem cultuar a guerra. Considere a guerra como um fato histórico, mas a nossa cultura não depende de mito para sobreviver. Excelente, tá feito o corte também do nosso bate-papo de Que hoje. bom, Me que ajudou bom, muito. ajudou. Obrigado, Márcio. Grande abraço. Valeu, até a Márcio. próxima. Obrigado, Valeu. até a Tchau, próxima. tchau. Sucesso. Grande Jornal Regional.